Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou gravar a Tec Papelística número 2, que foi gravada inicialmente pela Garota Polímata, do canal Garota Polímata, e ela marcou algumas pessoas para poder gravar esse vídeo e eu fui uma delas. Então, primeiramente, muito obrigada por ter me marcado e vamos às perguntas. Bem, a primeira pergunta é: sobre o sistema de cadernos que você selecionou no início do ano para os estudos, o que você continua e o que mudou? Bem, inicialmente para os estudos, eu ia usar o meu fichariozinho, tamanho B5, que é esse aqui. Na verdade, ele vende como tamanho A5 na Shopee, mas por conta de um outro fichário que eu tenho, que eu também comprei na mesma época, numa promoção aqui na minha cidade, eu descobri que eles são do mesmo tamanho. Então aqui cabe folhas B5. Eu não vou mostrar com detalhes, porque na verdade esse fichário virou outra coisa, mas tá vendo? A folha cabe. E aí, eu ia usar ele para os estudos, porque eu tinha folhas tanto A5 quanto B5, que eu estava usando para anotar à mão e também para imprimir, e a melhor forma estava sendo aqui. Mas eu percebi que quando eu realmente começava a ver um vídeo ou estava assistindo uma aula de alguma coisa e queria anotar, na verdade eu queria pegar um caderninho e não um fichário, e nem uma folha solta. Então eu troquei. E agora eu estou usando esse caderno, que não está muito bonito, mas eu vou encapar, porque geralmente eu encapo meus caderninhos todos. Eu tinha um outro desse tamanho que eu estava usando, só que meu marido pegou para usar, então aquele outro tá encapado, esse não. Enfim, e aí eu tô usando esse caderninho aqui. Tem até uma anotação aqui, do ano passado, aqui, início do ano, fevereiro. Existe aquecimento global. Eu tava afim desse tema relacionado a meio ambiente. Aí eu tava querendo estudar algumas coisas, aí apareceu uma aulinha disso e eu quis assistir. Aí eu fiz umas anotações, como tinha uma parte em texto, eu peguei as imagens, colei e foi isso, tá? Aí teve algumas outras coisas que eu estudei, mas como eu ainda não estava certa se eu ia usar o caderninho ou não, eu tinha anotado no fichário. Então eu peguei as folhas e botei numa pasta catálogo, dentro de um plásticozinho, tudo junto. Coisas que eu ainda quero passar para cá e coisas que eu só quero arquivar. Então é isso. O meu caderninho de estudo, na verdade, está sendo esse daqui. Quanto aos meus cadernos no geral, eu também mudei. Por exemplo, os cadernos da escola, né, do meu trabalho como professora. Eu tinha falado que eu ia usar uma pasta catálogo, essa pasta está aqui, só que eu ia usar duas pastas, uma para uma turma e uma para outra. Só que agora eu tô só com uma turma. Eu ia revezar com o professor saiu e eu fiquei apenas em uma turma, então eu estou usando apenas uma pasta. A outra pasta está em casa com os materiais que eu seleciono e que eu quero usar, mas não na semana que eu estou. Por exemplo, eu quero usar na semana que vem, ou no mês que vem, ou até no próximo trimestre, ou no próximo semestre, mas ainda quero usar esse ano. O que eu não quero usar mais esse ano, ou que eu já usei e sobrou, eu estou arquivando num fichário tamanho A4, tamanho grande mesmo, né? E aí eu estou arquivando lá dentro. Eu não trouxe ele para mostrar, mas ele é um fichário comum, preto. Exatamente como esse aqui, só que esse daqui eu que botei esse elásticozinho que era de um caderno de disco, aí eu furei e botei. Mas esse que eu tô falando não é com elástico, né? Porque não tem. Ele é um tamanho A4 mesmo e eu tô botando os plásticozinhos e botando as folhas dentro do plástico. Quanto ao meu caderno, eu tinha mostrado para vocês que eu ia usar um caderno vermelho, um caderno de disco e tinha inventado um monte de moda. Acabou que eu estou usando um caderno grande, que eu montei ele, na verdade ele não tinha 20 matérias, mas agora deve ter em torno de umas 18 a 20 matérias, e ele fica na escola. Eu botei umas argolas grandes, a espiral, né? Desculpa, não é argola, a espiral. Botei uma espiral grande de plástico, porque eu fico desencadernando e encadernando os cadernos. E fiz uma capa bonitinha e ele fica na escola. Nele eu coloco as atividades que eu faço na minha sala de aula. E aí, se eu passo alguma atividade para casa, alguma atividade no livro, tudo eu boto naquele caderno. Como se fosse o caderno que os meus alunos têm, só que eles têm um caderno para cada matéria, alguns, né?
E eu não, eu tenho um cadernão onde eu boto tudo na ordem em que vai acontecendo mesmo. A única coisa que eu faço para separar é que eu escrevo a data e de caneta, né, e passo marca-texto rosinha. Esse daqui, tá? Para separar. E de resto, eu copio as matérias que eu passo no quadro, eu boto nele. O que não dá tempo, eu faço a impressão e colo lá, mas eu escrevo no cantinho quadro para saber que eu tinha passado no quadro. E é isso. Então, a pasta catálogo, aquele caderno, e estava usando esse daqui também. Que essa capa era quando eu estava com as 2 turmas, ministrando apenas essas disciplinas, mas agora não é mais isso. Agora eu estou apenas com o 4º ano e estou ministrando todas as disciplinas. Eu não vou mostrar esse caderno porque ele tem informações pessoais dos meus alunos, mas ele era para ser um caderno de 10 matérias, eu tinha tirado essa espiral, botei ela de volta, mas eu não estou gostando de usar esse caderno. Eu vou mostrar mais ou menos o porquê. Então, ele é um caderno comum, né? Simples, de 10 matérias. Na verdade, ele era de uma matéria e eu juntei. E a folhinha dele é muito fina. Mas eu acho que é mais fina do que 56 gramas. Porque enquanto eu tô escrevendo, ela tá amassando com muita facilidade. Olha só, vou mostrar só uma beirinha. Olha só, tá vendo? Eu anoto e às vezes eu colo algumas coisas. E aí, as folhas, essas folhas que tem coisas escritas, estão praticamente todas amassadas. E eu tô achando horrível. E também eu percebi que eu faço anotações pontuais sobre a aula. Eu não gasto uma folha inteira, por exemplo. Deixa eu ver. Aqui. Eu não gasto uma folha inteira. E nem gasto a linha inteira. Eu, às vezes, anoto uma coisinha e venho até aqui. E aí, para poder ficar ocupando espaço, eu fico pulando linha. Porque eu acho que fica mais organizado na folha, porque a folha é muito grande. Aí eu não sei. Eu não tô gostando, não tá dando certo. E aí, eu desisti dele. E peguei todas as minhas anotações, digitei tudo e fiz uma impressão. Mas aquele caderno de disco também que eu tinha falado que ia usar, o que aconteceu foi que na primeira semana de aula, no 3º dia, eu estava com ele em sala de aula e o caderno caiu no chão e desmontou completamente. Eu tenho outro caderno de disco que eu usei ano passado, que era da Tilibra, e ele já caiu várias vezes. Eu dava aula para o pré, então eram crianças de 4 anos. Às vezes eu estava mexendo, senão as crianças barravam na mesa e o caderno caía no chão. E ele nunca tinha desmontado. Mas esse caderno de disco, né, que eu estava usando, que eu tinha mostrado até eu refazendo a capa dele, né, botando o símbolo na frente, aconteceu isso e eu detestei. Eu fiquei muito chateada e não quis mais levar esse caderno para a escola. Então eu guardei ele em casa. Eu vou transformar ele numa outra coisa que eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas nos próximos vídeos eu conto. Mas ele não vai ficar perdido, mas também não vai ficar para sala de aula, porque eu não gosto dessa ideia de uma coisa muito frágil, né? Enfim, aí eu digitei todas as anotações que eu tinha aqui, e como eu percebi que eu gosto muito de fazer meus planejamentos impressos da semana, e eu tava colando aqui, mas tava rabiscando meus planejamentos todinhos, eu não gostei também, porque eu tava colando, tava enrugando demais. Não é um enrugar normal, tava enrugando demais. Essa folha amassa muito. O caderno que eu usei no passado não amassava desse jeito. Enfim. Aí eu agora estou com isso aqui. Esse fichariozinho, tamanho B5. Foi ele que eu comprei na mesma época do outro, e por isso que eu percebi que o outro é B5. Porque esse aqui vem com folha B5 e as folhas dele cabem exatamente no outro fichário. Então, essas folhas que eu estou usando aqui, que dá até para ver, né, uma impressão do meu planejamento dessa semana, é folha do caderno de disco, porque eu acho que aquele caderno veio muito cheio de folha. Então, eu tirei o refil, cortei do tamanho e furei. E aí eu tô usando aqui, até porque elas são folhas de 90 gramas, e eu gosto muito de folha com a gramatura um pouquinho maior, para poder a gente fazer impressão e poder escrever e não ficar muito feio. Apesar de que em alguns momentos eu gosto da folha normal, como por exemplo, para poder estudar nesse caderninho aqui, tá vendo? Eu gosto muito. Eu fiz as anotações, colei e não senti que ela ficou enrugada, amassada, feia, entende? Então, eu acho que depende muito também do caderno, sabe? Esse daqui nem vem dizendo, mas eu acredito que seja 96 gramas normal. Mas aquele
Eu acredito que não. Enfim, e aí eu tô imprimindo meus planejamentos aqui, as anotações digitadas que eu fiz, que estavam no outro caderno. Eu já imprimi também, já anexei aqui, então tá tudo aqui. Eu percebi que a maioria das coisas de escola eu gosto de deixar bem organizadinho, bem bonitinho. Então eu vou digitar e vou imprimir. Eu tenho impressão em casa, então é fácil para mim. É isso. Então, como vocês puderam ver, mudou bastante coisa. A próxima pergunta, né? Porque eu já fiquei aqui bastante tempo respondendo a primeira. Como você arquiva suas anotações? Então, geralmente as anotações que eu não tenho mais acesso recorrente, eu guardo em saquinhos plásticos, que são os mesmos que eu uso na minha pasta catálogo da escola. Deixa eu ver. Aqui no final. Aqui. É apenas um plásticozinho, tá vendo? Esses plásticos, eles são bem baratinhos, dá pra você comprar do mais fininho até o mais grosso. E eu acho que o mais grosso é 30 centavos ou 35, então eles duram bastante. E eu tenho muitos. E eu costumo guardar dentro desses plásticozinhos e botar em caixas organizadoras por temas. No momento eu tenho temas relacionados a trabalho, que não necessariamente é escola, porque teve época que eu dava aula de reforço, e eu tenho as minhas folhas ou cadernos, que eram cadernos comuns, como aquele que eu tinha falado, de 56 gramas da folha, mas que eu gostava muito de usar, até por isso que eu trouxe para a escola, mas não deu certo. E estão todas arquivadas dentro dessa caixa. E tem uma outra caixa de memórias ou caixas só de estudos, enfim. Aí os saquinhos ficam lá quando eu recortei, né? Tirei as folhas do caderno. Quando elas estão no caderno ainda, os cadernos estão lá dentro, tá bom? Então é isso. Eu gosto de organizar em saquinhos e caixas organizadoras. 3. Tem algum tipo de anotação que você prefere fazer no digital? E sim, as minhas anotações financeiras, elas são feitas no bloco de notas chamado Color Note, um aplicativo que eu uso há mais de 10 anos, desde a minha adolescência. E quando eu descobri esse aplicativo é porque eu gostava muito de escrever, né? Eu tinha esse hábito, eu tenho até hoje, mas não com tanta frequência. E eu queria escrever em determinados momentos coisas, ideias vinham na minha mente e eu não tinha um papel por perto. Por exemplo, dentro do ônibus, de repente indo para a escola, enfim. E eu não queria perder essas ideias, então eu comecei a anotar no Color Note. E ele é maravilhoso porque eu acesso ele no meu tablet, eu troco de celular e eu não perco porque eu tenho uma conta. Então é fantástico. E eu divido por cor, por categorias. E eu descobri que as minhas anotações financeiras eu prefiro ter no celular. Porque de repente eu faço uma compra, estou em determinado lugar, faço um pagamento, eu gosto de ter tudo no meu celular, tudo registrado. E aí, se fosse no papel, poderia demorar para eu fazer e perder essa anotação. Eu testei muitas vezes em papéis e eu sempre ficava mudando. Então, quando eu passei para o celular, já faz mais de um ano, quase 2 anos isso. E aí eu não mudei mais, porque eu me adaptei completamente. Outra coisa também é as anotações de escrita, né? Como eu falei, eu gosto muito de escrever, então tem muitas coisas que eu anoto no aplicativo. É como se fosse uma espécie de livro, mas não necessariamente um livro, mas várias histórias. Então, tudo tá nesse aplicativo também. Se eu perdesse, eu perderia tudo. E teve uma época da minha vida que eu tinha perdido um pouco o hábito do meu diário, do meu planner, e eu não tinha mais a minha vida registrada, mas eu queria registrar e eu não sabia qual forma física registrar. E eu não queria perder, então eu anotei no aplicativo. E graças a isso eu tenho mais de um ano registrada por conta de ter usado o aplicativo. E aí, recentemente, eu imprimi tudo e tenho arquivado num caderno por conta de ter registrado no aplicativo. Então, é muito bom a gente ter essa segunda ferramenta que possa nos trazer esse conforto de não perder as informações que a gente não consegue deixar de forma física. Número 4. Quando você sai de casa, o que não pode faltar na sua bolsa relacionado à papelaria? Bem, como eu trabalho perto de casa, eu carrego as minhas coisas da escola, que eu falei para vocês, mas quando eu faço alguma outra coisa na rua que não necessariamente tem a ver com o trabalho, eu percebi que eu sempre tenho carregado o meu caderninho, que na verdade é o meu diário. Ele tem essa fitinha, eu comprei na Shopee, eu gostei muito de ter comprado ele, é a primeira vez que eu compro e eu já tô com alguns outros no carrinho para comprar. Ele é um caderninho até que simples,
Eu paguei R$17 na Shopee. Eu vou abrir, mas não vou mostrar nada pessoal. Aqui, ele é pontilhado, mas o pontilhado dele não me incomoda. E até então, eu não gostava muito do pontilhado de coisas que eu comprava, ou um pontilhado comum que eu imprimia, porque eu achava muito forte. E aí, geralmente, eu imprimia um cinza bem clarinho, para poder não me incomodar. Mas esse aqui eu gostei muito. E a folha também, ela é meio amarelada, né? E eu gostei bastante. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Na verdade, ele não é só meu diário, ele é também o meu caderno de planejamento. Acho que aqui não tem nada demais. Ó, tá vendo? Algumas informações da minha vida. E aí tem também a minha parte de diário, tá vendo? Tem bastante coisa escrita. E aí ele tá... Eu já passei da metade e por isso eu já estou para comprar outro. Ó, eu já usei isso aqui e só tem isso aqui. E isso tem sido muito bom. Eu resgatei meu hábito de escrita no papel, né? Não só no celular. E eu gostei muito. E eu devo isso graças a um Intelligine pequenininho que eu tava usando no final do ano passado. E eu tava testando porque eu tinha ele em casa e eu fui testar e eu percebi que eu queria sim voltar. E aí eu comprei esse caderno. Quando ele chegou, eu nem aguentei virar o ano. Eu já comecei a usar ele em dezembro. Então, eu tô muito feliz de estar usando esse caderninho. E vou comprar outros, com certeza. E eu não deixo ele em nenhum lugar, eu carrego ele para todo canto. E a caneta que eu gosto de usar nele, eu sou muito chata com caneta. E esse caderninho, ele tem uma folha um pouquinho mais grossa, então dá para usar as canetas que eu gosto. Eu tô gostando de usar essa aqui, ó, a Gelix 0.5 Fashion. Mas antes, eu acho que ela era assim. Eu não achei mais desse jeito, ela é mais antiga, esse é 1.0. E aí eu tentei comprar dessa, não achei. Aí eu achei essa, que é a 0.5. E eu gostei mais, né? Porque a minha letra ficou melhor na mais fininha. Mas apesar dessa aqui acabar rápido, eu tinha ela já há uns 2, 3 anos. Aí era a segunda, a primeira tinha acabado e essa segunda eu tenho esse restinho. Aí eu fui comprar essa daqui e acabei gostando mais. Mas eu também usei a Pentonic. Aí eu fui comprar a Pentonic porque a Pentonic acabou e era a que eu tava usando aqui, azul, porque eu gosto muito de usar esse azul bem escurão, como se fosse Bic. Só que eu acabei comprando a Pentonic esferográfica, que eu nem sabia que tinha. E aí eu comprei errado. Mas enfim, gostei muito porque para a escola, né, algumas anotações eu faço um caderno dos alunos e não dá para usar em gel, porque senão transfere. E aí não tem problema. Mas a que eu gosto de usar nesse caderno é essa daqui. Então sempre que eu saio de casa, eu pego uma das duas e levo junto. Pena que ela não tem negocinho de elástico, mas eu não me arrependo de ter comprado nesse vendedor, porque esse caderno é muito bom. E não transfere nada. Eu uso à vontade e gosto muito. Então, esse é o caderno que tá me acompanhando para todo canto. Número 5. Quais são os seus interesses de estudo? E eles variam muito? Então, o meu interesse principal de estudo é relacionado à educação. Mas é a educação prática mesmo. Tipo, vídeos de professores que gravam na internet e falam, por exemplo, eu trabalho com alfabetização. Como que eu faço para alfabetizar minha turma? Gente, eu nem trabalho com alfabetização. Eu tenho que ter um conhecimento relacionado à alfabetização, porque eu posso ter alunos que precisam, que estão nessa fase, mas não trabalho diretamente, né? Mas mesmo assim é um assunto que me interessa muito. E eu perco muito tempo vendo esses vídeos e eu percebi que eu queria muito anotar. Então eu anoto bastante sobre isso. E também tenho me interessado pelo meio ambiente, aí tenho feito algumas anotações a respeito. Mas no geral a educação, na prática, não só teorias, sabe? Que a gente estuda, tendências pedagógicas, essas coisas. Às vezes eu retomo algumas coisas sim, mas no geral é coisas práticas que funcionam no dia a dia. Palestras eu gosto de assistir também, porque geralmente são professores de sala de aula ensinando sobre coisas que eles vivenciam. E também matemática, que é a minha área de formação, eu gosto muito, e de vez em quando eu quero me aprofundar, retomar algum conteúdo, então eu estudo. E também sobre organização e livros. Literatura me interessa muito, organização também, então eu estou sempre vendo esses tipos de vídeos e aulas, palestras no geral, leio documentos. Às vezes, se me direcionar para alguma pesquisa científica também, de repente eu até faço uma impressão, um estudo,
ou se não faço algumas anotações que eu acho relevante e não faço a impressão. Mas eu gosto muito. Esses são os meus interesses. Então, geralmente eu acho que eles não variam. Às vezes eu tenho algum interesse relacionado à engenharia, de repente, uma curiosidade, obras de artes, história, geografia, como eu estava falando ali, ciências, mas são coisas bem pontuais. Elas não permanecem por muito tempo. O que permanece mesmo são essas outras coisas que eu falei: literatura, organização, matemática e educação. Número 6. Que método de estudo você testou e não gostou? Eu lembrei, através do vídeo da garota polímata, né, do método Cornell, que eu testei na faculdade com um caderno. Eu trouxe aqui para exemplificar. Esse aqui é um caderno brochura, né, simplesinho. Ele não tem nada ainda, porque eu comprei ele para ter uma finalidade. Comprei ontem mesmo, então por isso que ele tá em branco. Mas na verdade era um caderno desse tamanho, só que grande, porque eu gostava muito de usar eles no ensino médio. Então quando eu fui para a faculdade, eu tentei usar fichário, eu tentei usar caderno de matéria e eu abandonava tudo. Então eu falei, eu vou voltar pro caderno de brochura. Só que eu quis inovar e tentei usar o método Cornell e não deu certo. Depois de umas 2 semanas eu abandonei. E era um caderno azul. E eu lembro que eu fazia anotações de geometria, mas eu desisti porque geometria seria muito mais interessante anotar em um caderno ou em branco ou quadriculado. E esse caderno é de linhas, então não ficou muito legal. E o método Cornell também eu não gostei porque eu deixava aquele espaço e eu não tinha nada para anotar ali, porque ao mesmo tempo que eu estava anotando uma figura geométrica e as suas características, eu puxava setas e fazia as anotações ali mesmo. O tópico eu botava em cima, então eu não usava aquela barra do lado pra nada. E aí eu detestei olhar minhas anotações e ver aquela barra. Eu lembro nitidamente até hoje. Então, depois de umas 2 semanas, eu desisti, ranquei as folhas, passei as anotações a limpo, sei lá, nem lembro como que eu fiz. Acho que eu fiquei só na apostila e ficava pegando papel branco e enfiando dentro da apostila para anotar. Mas enfim, foi isso que eu não gostei, usar o método Cornell. Eu acho que se eu usasse para algum outro conteúdo, talvez se eu usasse para disciplinas da educação, didática, psicologia da educação, talvez eu tivesse gostado, né? Eu não usei ele, talvez, da melhor forma que ele deveria. Então, não deu certo dessa vez que eu usei, quem sabe no futuro. Número 7. Quando o volume aumenta e os prazos apertam, o que você faz para tornar o estudo mais leve? Então, geralmente eu uso os meus materiais de conforto e também prefiro escolher um horário que eu fique sozinha, porque eu tenho filhos. No momento, um tá com a avó e a pequena tá dormindo. Mas se eu for fazer alguma coisa que eu tenho um prazo que tá muito em cima e eu preciso fazer rápido, preciso mesmo fazer, então eu vou esperar meus filhos dormirem, de noite mesmo, um horário que eu detestava de fazer as coisas, mas hoje eu gosto. E eu fico sozinha e eu foco e faço minhas coisas. Aí eu separo os materiais que eu gosto de usar, as minhas canetas, o meu caderninho, começo a anotar o que eu preciso fazer. Geralmente eu não anoto o que eu preciso fazer aqui, mas se eu tiver muita coisa na cabeça, eu começo a despejar. E aí eu fiz esse caderno aqui, olha, vou mostrar. Eu fiz esse caderno aqui com folha do caderno de disco. Gente, aquele caderno ainda tá cheio de folha. Eu tirei folha pro fichário, tirei folha para fazer esse caderninho fininho, onde eu tô fazendo um despejo mental, sabe? E mesmo assim, ele ainda não acabou. Enfim. E aí eu pego, começo a despejar as coisas que eu preciso anotar, o que eu já tive de ideia, puxo seta, geralmente faço de lapiseira, eu gosto muito dessa lapiseira, eu tenho uma em casa e uma no estojo da escola. Esse aqui é o do estojo da escola, tá bem sujinho. Mas é um estojinho pequeno que eu carrego para todo canto. Então, por isso que eu falo que é o da escola. Porque fica na minha bolsa, mas se eu for para outro lugar, eu boto. Enfim, eu despejo tudo e começo a fazer as minhas coisas. Então, primeiro eu me organizo, pego meus materiais, separo o meu horáriozinho, arrumo a minha mesa e faço as minhas coisas. E aí dá certo. Então, é isso que eu faço quando os prazos apertam e eu preciso fazer minhas coisas. Número 8. Você tem algum ritual antes de começar a estudar? Basicamente, limpar minha mesa. Se eu quiser estudar qualquer coisa, um assunto, de repente me chamar a atenção,
mesmo que meus filhos estejam acordados, seja 3 horas da tarde, 4 horas, não importa. Eu vou pegar meu caderninho, no caso esse daqui, né? Vou abrir ele. Na página seguinte, como eu desencaderno isso aqui, então não tem problema em simplesmente pular a folha e fazer como se fosse um caderno de disco, um caderno reposicionável. Eu vou simplesmente abrir a folha, pular, né, onde tinha uma anotação e começar um assunto novo, a menos que esse assunto tenha a ver com isso aqui. Enfim, aí eu vou botar o título e vou começar a escrever. Então, é só minha mesa tá limpa que eu vou abrir esse caderninho e vou começar a escrever. Ou senão, eu vou pegar esse caderninho, vou abrir, vou sentar no sofá e vou escrever enquanto eu assisto alguma coisa. É isso. Eu só preciso ter o caderninho, uma caneta e um marca-texto. E pronto. Número 9. Que hábito de estudo você gostaria de ter, mas ainda não conseguiu? Então, eu não tinha o hábito de escrever no papel enquanto eu fazia uma leitura. Enquanto eu fazia a leitura, eu ia fazendo pequenas resenhas no Scooby. Só que o Scooby deu uma estravada aí uns tempos e ele me deixou meio incerta. Primeiro porque eu sempre gostei de ter minhas leituras anotadas num caderninho. É um caderninho simples, tá vendo? E aí eu anoto os livros que eu já li. Só isso. Mas eu não queria anotar sobre os livros aqui, tá vendo? Ele tem 48 folhas. É só para anotar os livros, o título do livro e o ano que eu li. E aí eu comecei a fazer aqui, nesse caderninho de disco que eu comprei na Shopee. E tá vendo aqui tem uma anotação sobre um livro. E aí eu não quero mostrar, mas enfim. Gostei muito de começar a fazer isso. Achei que eu penso melhor e achei que para minha rotina atual, em que eu às vezes demoro para ler um livro, que geralmente antes eu lia muito rápido, pegava um livro, em 2 ou 3 dias eu terminava ele. Agora, às vezes, eu demoro uma semana, um mês. E aí, para retomar, a gente esquece algumas coisas. Então, tá fazendo essas anotações está me ajudando muito. Sem contar que muito dos livros que eu tô lendo não é físico, é digital. Então, se eu não tiver essas anotações, eu basicamente não lembro nem onde eu parei o livro. Então, eu tô gostando muito de fazer isso. Seria algo que eu ainda não consegui, mas na verdade eu trouxe algo que eu recém consegui, né? Que eu recém comecei a fazer. Esse caderninho é tamanho 5, tá? Ele é baratinho na Shopee e o elástico daqui é o que eu tô usando lá naquele fichário. Então, é isso. Número 10. Última pergunta. O que você faz para recuperar o ânimo quando está desanimado em relação aos estudos? Estar desanimada é diferente daquela outra pergunta sobre os prazos, né? Estar desanimada, eu simplesmente começo a procurar sobre organização, rever minhas coisas, como que tá a minha organização, se tem algo que tá me incomodando, porque geralmente quando eu tô desanimada é porque tem algo desalinhado, tem algo desorganizado e eu não tô gostando. E aí eu não quero mexer nas minhas coisas porque aquilo tá me incomodando. Recentemente, né, essa semana eu fiz uma limpa, organizei um monte de coisa, porque tinha umas coisas que eu não tava gostando. Principalmente em relação a esse caderno aqui, né? Esse daqui que eu estava usando na escola. Isso estava me incomodando já vinha umas 2 semanas, então por isso eu estava com a cabeça pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. E aí eu cheguei à conclusão que eu ia usar esse fichário e deu certo, né? Vamos ver se vai dar certo, na verdade, porque eu nunca levei ele para escola. Eu organizei essa semana que teve feriados e organizei ele. Por enquanto eu estou gostando da ideia, mas eu quero ver se na prática vai funcionar. E é isso. Eu gosto de pesquisar sobre organização, ver a organização de outras pessoas, o que elas estão fazendo, como que funciona para elas e ver o que pode funcionar para mim. E aí eu pego uma folha ou esse caderninho aqui que eu fiz, faço um despejo mental do que eu preciso. Olha aqui. Eu anotei aqui, olha, o que eu precisava, o que eu queria. Isso aqui era coisas que eu queria organizar em relação ao trabalho. Quais os tipos de organização que eu preciso, né? Esse é o caderno que eu estou usando para as anotações das atividades. Essa é a pasta onde eu carrego as atividades e as folhas soltas de demandas, projetos, enfim. E eu risquei o caderno de 10 matérias que eu estava usando para diário de bordo, anotações e rascunho de planejamento.
E aí aqui eu botei um post-it, algumas ideias que eu tenho para a próxima organização, quando acabar algumas coisinhas, mas isso tá na outra folha. Mas isso aqui, tá vendo? Eu não botei que eu tô usando fichário, porque eu ainda não tinha decidido, mas eu despejei isso aqui para poder eu ter em mente o que eu queria registrar. E aí eu anotei em algum outro lugar também, mas agora eu não lembro. Acho que foi no meu caderninho. Eu anotei quais os pontos que eu queria registrar no caderno, o que precisava ter para mim, o que era importante, principalmente a questão de imprimir os planejamentos. Eu percebi que eu queria imprimir os meus planejamentos sempre e não pontualmente, porque quando eu fazia eles anotados à mão, eu queria ficar alterando coisas, porque às vezes eu vou pensar, aí chega no final da semana, na sexta-feira, não, acho melhor eu trazer isso pra cá. E aí eu fazer um rascunho no papel, e depois quando eu estiver passando a caneta, eu ficar pensando a mesma coisa, não adianta. Então eu faço digitado, até porque eu posso ter ideias durante a semana e aí eu vou digitando, deixando pré-planejado. E aí quando chega no fim de semana eu vejo, não, essa ideia eu vou passar para a próxima semana porque eu não passei tal conteúdo. Ou senão eu vou adiantar tal coisa porque eu deu tempo de passar o conteúdo, enfim. E aí eu percebi que para mim é muito mais prático, até para minha rotina, como mãe também. Então não estava funcionando deixar escrito, eu não estava gostando à mão. Então era importante para mim que desse para anexar. Mas aí o que eu ia fazer? Imprimir e colar ou imprimir e furar a folha? Aí eu tinha que decidir. Eu até pensei em usar esse caderninho aqui, A5, só que eu comecei a anotar, fazer como se eu tivesse fazendo mesmo, imprimir um planejamento nele e eu não gostei. Apesar de eu amar esse tamanho A5, eu gosto muito dele, eu não gostei porque eu achei que ficou muito espremido. E enquanto no grande eu tava achando que tava ficando muito grande, no A5 eu achei que ficou muito espremido. E aí quando eu fui pro B5 foi que deu certo. Então é isso, gente. Eu já falei demais. Eu agradeço a Garota Polímata mais uma vez por ter me marcado para responder essa tag. Muito obrigada a todos que assistiram meu vídeo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!